Flamengo garfado e quem não concorda é maluco. É maluco ou é muito clubista antes, né? Porque não tem condições, cara. Flamengo fez uma partida ali, um gol logo cedo, né? Com o Lucas Paquetá. O jogo começou ali a esquentar, né? Então, assim, foi uma partida onde o Flamengo teve um pouco mais de dificuldade jogando fora de casa. O Corinthians estava engajado ali, estava empenhado. A gente sabe que todos os times contra o Flamengo fazem isso, mas a verdade é que o resultado passou muito por conta do juiz e a reclamação por parte aí dos corintianos é muito cara de pau, né, cara? Ah, que é questão de pênalti, né? Todo desenrolar da partida só se deu por conta daquele pênalti, daquela expulsão que não aconteceu. E aí o que acontece? Acredito que de fato o juiz dali pra frente tentou dar uma compensadinha em faltas leves ali, aquelas faltas que ele não estava marcando, ele começou a marcar. Então, assim, foi muito mais desastroso pro Flamengo você perder um jogador logo no início do segundo tempo, né? Do que você ali tá uma reclamação de falta invertida, de uma coisa ou outra. Mas é isso, né? Contra o Flamengo a gente sabe como é que funciona. Vamos reagir aí a toda a mídia, depois a gente volta com mais notícias e tudo aí do Mengão. Tragem 1-1 placar final. Jogadinha do Paquetá. Com apenas 2 minutos de jogo, o Paquetá já estava fazendo a jogadinha. O Hugo errou a saída de bola e mandou nos pés de Jorginho, que acionou o Pedro. E aí o 9 fez papel de garçom pro Paquetá mandar no cantinho. Jogadinha do Paquetá. Mas a Fiel aumentou o volume, o Corinthians foi no embalo. Memphis mandou um ótimo lançamento de trivela para Bidu, que cruzou na medida para Yuri Alberto deixar tudo igual. E Yuri Alberto para empatar o jogo pro Timão. Mas a euforia virou preocupação. Memphis sentiu a coxa e teve que ser substituído por Garro. No momento que ele bateu, acho que ele abriu muito. E ele sentiu, foi essa a palavra que ele me disse, tá? Ele sentiu que embolou um pouco a perna. Foi aí que a batata do árbitro começou a assar. Dividida entre Gabriel Paulista e Jorginho na área. Mão do zagueiro no rosto do meia e nada foi marcado. Sou o primeiro, eu vou direto no árbitro e falo pra ele. Falo assim, eu faço o movimento, minha mão pega no rosto dele, não foi cotovelada, nada. Então eu assumi o erro pro árbitro, pedi desculpa pro Jorginho. Então acho que o VAR também, ele viu que não foi um lance pra expulsão. É curioso que na Supercopa o mesmo VAR, acho que o mesmo VAR, conseguiu descobrir, passados uns 30 minutos, uma agressão do Carrascal, mas hoje não conseguiu ver uma agressão do Gabriel Paulista ou Jorginho. E antes do intervalo ainda deu tempo do Arrascaeta acertar esse lindo voleio. E a etapa final não começou bem para o Flamengo, graças a essa entrada do Everton Araújo, cartão vermelho direto. O VAR até recomendou revisão, mas o juiz não mudou de ideia. Você pega a parte de cima e a parte de baixo. 3,20, ok? Não é só embaixo, você pega em cima e pega embaixo. A lei é bem clara sobre o pé, quando pisa no pé é amarelo, o VAR chama e o Sr. Rodrigo Pereira mantém o erro. O Corinthians precisava ir para cima, mas não conseguiu criar e ainda ficou na bronca com a arbitragem. Primeiro por um pedido de pênalti nesse lance do André, em que nada foi marcado. O pênalti foi absurdo, escandaloso. E deveria ter sido dado no campo. Todo mundo viu que foi pênalti. O estádio todo viu que foi pênalti. O Brasil todo viu que foi pênalti. E também pelo excesso de faltas. Ao todo foram 34. Depois da expulsão não teve mais jogo. Picotou o jogo direto depois da expulsão, não teve mais jogo. Guinegão tentou e a bola sobrou para Yuri, que mandou uma pancada para defesaça de Rossi. Na sequência, Bidu recuou a bola para Matheus Pereira, que mandou pro alto a última chance da virada alvinegra. E o empate
empate não ficou bom para nenhum dos dois lados. Embora tenha se segurado no G4, o Flamengo agora está 5 pontos atrás do líder Palmeiras. Já o Corinthians caiu para o 11º lugar e chegou à 7ª partida seguida sem vencer. Com certeza que o meu sentimento, e quem treina o Flamengo não joga para empatar e perdemos 2 pontos. Não era esse o objetivo. A equipe fez por merecer um resultado um pouco diferente daquilo que aconteceu. Infelizmente, é o momento, nós temos que trabalhar para que possamos superar essa condição. Mas a gente tem que ter paciência, é um treinador vitorioso, campeão, que tem história no futebol brasileiro, que é bem aceito pelos jogadores, então a gente tem que dar apoio nesse momento. Dá para garantir que ele volta da data FIFA como treinador do Corinthians? Bem, de minha parte, não há nenhum movimento de mudança, posso garantir isso. Vamos começar com o gol do Paquetá, que abriu o placar. Uma falha grotesca do goleiro Hugo Souza, da seleção brasileira, que se redimiu depois numa bonita defesa, num chute de voleio do Arrascaeta. Mas foi muito rápido o gol do Flamengo, na casa do Corinthians. Olha só, o Paquetá aproveitou. E depois, Yuri Alberto, sempre ele. Cara diferente, o cara que quando é lançado e tem oportunidades, até pode perder 1, 2, mas faz. 1-1. Parecia que a expulsão do Everton Araújo mudaria o rumo da partida e não mudou. Então a gente tem vários lances polêmicos e eu quero começar falando dessa expulsão, Ronaldão. Porque para você foi vermelho, era para amarelo. O VAR, o Wagner Hellway, chamou para o árbitro revisar. Quando o VAR chama, significa que ele considerou para amarelo. Mas o Rodrigo foi lá, revisou e manteve a decisão de campo. E muitas vezes o pisão no pé não é caso de expulsão e nem de amarelo, dependendo do pisão numa jogada. Agora, quando o cara levanta o pé e ele vai para acertar o adversário, para mim é vermelho. Eu estava no estádio, quando o juiz deu o vermelho, falei, normal até. Depois teve todo esse imbróglio aí, mas aí para mim, ele não tem o pisão. Aí tem o jacaré solto aí, para mim é vermelho. Para mim é vermelho. Cicinho. Não, eu não daria vermelho, não. Esse lance, não. Até porque se tem uma câmera que mostra... Aquela ele vai, anterior. Ele vai com a lateral do pé e depois, é normal, pega a bola. Tem a questão aí, eu não achei para vermelho, não. Edu Dracena. Eu também, daria só amarelo. Acho que a expulsão foi muito rigorosa. Ele pega a bola e a bola escorrega um pouco assim, depois realmente tem o contato no pé. Lembra-se muito o lance do Andrés contra o São Paulo, né? Que ele coloca a bola, escorrega e vai e pega a que ele pegou mais em cima, né? Mas aí é amarelo. Pô, tá louco, expulsão nesse lance. Bom, agora um pênalti que não foi dado para o Corinthians, uma reclamação de pênalti no André. A gente quer Ayrton Lucas e André. E aí eu quero a opinião de vocês. Ronaldão. Aí o VAR já tinha brigado com o juiz e o VAR que falou, ó, apita aí que eu não vou mais chamar nada, porque foi o que a gente sentiu ali. Quem estava no estádio, na arena, sentiu que o juiz ficou largado no jogo. Então ele começou a fazer o quê? Depois da expulsão. Ele começou a apitar tudo, ele picotou o jogo. Ele matou o jogo e o VAR não chamou ele mais para nada. E teve lances como esse do pênalti, que o VAR, olha lá, ele é travado dentro da área. E ele está ali próximo da jogada, ele não dá o pênalti e outra coisa, o VAR também não chama. Então aconteceu tudo isso. Nesse lance, o juiz ficou órfão aí do VAR. Nesse lance, eu vi gente do Corinthians reclamando que poderia dar 2 pênaltis. 2? Ali bate em 2 pontos, ó. Edu. Eu também concordo, 2 pênaltis. Eu daria esse pênalti sim, Renato. Tanto com a perna que ele foi chutar e enroscou. E embaixo também ele pega o pé do André e a bola depois, né? Mas eu marcaria pênalti. E você, Cicinho? Olha, eu vou contra. Eu vou contra por quê? Porque é jogador Corinthians. Não. Você tá tão bravinho que você quer... Não, deixa eu explicar minha linha de raciocínio. Eles estão lado a lado um do outro. Não tem espaço. A questão é o seguinte, o André é maior e ele faz o gatilho, né, que o Roger falou, para dar o chute. E o Ayrton Lucas posiciona o corpo. Ele não... Mas embaixo, não? Não, ele posiciona o corpo e não se movimenta. Eu não achei. Achei que ele bloqueou normal ali. Tem pedido de pênalti pelo lado do Flamengo no Carrascal. A gente vai mostrar o lance agora, que também não foi marcado pela arbitragem. Olha só. Rona? Não, eu não, deixa o Cicinho. Que isso? Vai, Cicinho. Que isso, vou falar o quê aí? O que eu vou falar? Eu vou falar o quê aí? É só falar se foi pênalti ou não.
Nem preciso, vai, Cicinho. Não, quero ver o seu, ué. Eu também quero ouvir você. Eu vou comentar isso aí? É. Não, eu não vou comentar isso aí. Não, eu não vou. Esse lance foi armado pela produção aí, isso aí eu não vou comentar. Edu Dracena, então você, nem lá nem cá. Não daria pênalti não, Renato. Pra mim não foi nada. Segue o jogo. Cicinho. Aí foi mas muita falta do Carrascal no lateral, lá no Bidu. Não foi pênalti, não. Foi falta do Carrascal. E você? Agora tem uma possível cotovelada que normalmente tem sido marcada pela arbitragem. Gabriel Paulista no Jorginho. E eu quero a opinião de vocês. Ronaldão. A bola não está em jogo, né? Primeiro, a bola não está em jogo. E a agressão? Agressão é cartão vermelho. Edu. Não, por mais que ele depois do jogo pediu desculpa, falou que foi sem querer, mas ele deu o soco sim, marcaria. Cicinho. Cartão vermelho na hora. Que coisa, hein? Olha só, vai pegar fogo o debate com esses lances polêmicos, hein? Meus amigos, eu tô acordando aqui assustado, sem acreditar. O Wagner Hillway chamou o juiz, o áudio do VAR foi divulgado. O Wagner Hillway chamou o juiz, explicou pra ele que era lance pra cartão amarelo, que não era pra vermelho. E o juiz quis criar uma situação, quis criar uma narrativa, ele quis de todas as formas sustentar o cartão vermelho. Não tem como não desconfiar de algo errado. Não tem como. O juiz quis sustentar o cartão vermelho, mesmo vendo a imagem que todo mundo viu e mesmo vendo a imagem com o auxílio do VAR e o Wagner Hillway falando para ele, olha, não é para vermelho. Olha só o áudio do VAR. Tá? Hillway pegou o pé de raspão, não foi? Calcanhar de raspão, o cartão vermelho é muito forte. Avisou a ele que o cartão vermelho é muito forte. Foi um pé lateral, foi um pé com o pé lateral. Vou recomendar revisão para cartão amarelo. Rodrigo, eu vejo que ele vai disputar a bola. Pega a bola e vai por cima com excesso na disputa. Ele insistindo. O Hillway, você viu o ponto de contato, Rodrigo? E o Rodrigo, ele trava a chuteira na parte por cima do tornozelo. O Hillway, ok, eu vou te recomendar a revisão, fala de novo, porque a chuteira pega, ele vem por cima, mas é um contato na lateral do pé. O Rodrigo, pra mim, ele trava ainda com a trava da chuteira na perna do jogador. Nossa, por que ele tá... O cara inventou isso, velho. Olha só. O Hillway, vamos no ponto de contato. E aí você decide, sem problema nenhum. O Rodrigo, é para cartão vermelho, não é só embaixo. Pega em cima e embaixo. Mantenho o vermelho. É inadmissível. É inadmissível. Pessoal falando aqui, brigou com a imagem, mal intencionado demais, Matheus Eupídio, né? Evelyn Campos, sempre Flamengo e Corinthians é assim. O Pedro Hugo Fé, uma falta normal de jogo, no máximo amarelo. Todo mundo viu isso. O Rico AR traduzindo, quero expulsar, quero tirar pontos do Flamengo, não quero que o Corinthians perca esse jogo. É assim que a gente faz a leitura, não tem como o torcedor não desconfiar. Muito injusto, mal intencionado. Cara, a galera tá revoltada, todos os comentários aqui, a galera revoltada. Isso é inacreditável. Então, desses dois jogadores, tá? O Yuri Alberto e o Lucas Paquetá. Então, cada um fez um gol, 2 finalizações para cada. O Yuri Alberto finalizou as 2 vezes de maneira correta. Chances criadas também, empate, ações na área rival. Aí, claro, o Yuri Alberto centroavante e duelos vencidos. Neste quesito, o Paquetá foi melhor. A gente ouviu, então, os dois treinadores falando do aspecto do jogo, mas depois da partida, as direções também se manifestaram em relação à arbitragem. A gente começa do lado corintiano, onde a revolta também foi grande, hein, Vlad? Qual que é a repercussão por aí? Exatamente, Bruno. Um grande abraço para você, para o pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. A direção corintiana muito revoltada em relação à arbitragem do Rodrigo de Lima, principalmente após a expulsão do Everton Araújo. O que os jogadores e também o Marcelo Paz reclamaram foi que depois dessa expulsão
nada foi marcado a favor do Corinthians, principalmente a questão do pênalti que o André teria sofrido no segundo tempo. Então vamos ouvir agora o Marcelo Paz falando a respeito da arbitragem. Mostrar toda a indignação do Corinthians com todo um processo que culminou com a escala dele para hoje. Eu tive uma conversa na CBF com o presidente da comissão de arbitragem. Nós colocamos de forma muito clara que o Rodrigo não apitasse mais jogos do Corinthians esse ano. Depois da expulsão, não teve mais jogo. Picotou o jogo direto depois da expulsão, não teve mais jogo. Pênalti foi absurdo, escandaloso. Deveria ter sido dado no campo. Mas já que ele não deu no campo, o senhor Wagner Hellway do VAR deveria ter chamado. Todo mundo viu que foi pênalti. O estádio todo viu que foi pênalti. O Brasil todo viu que foi pênalti. Mas a arbitragem que estava no campo não deu. E o VAR também não chamou para revisar. O Corinthians que segue sem vencer. São 7 partidas sem triunfos, com 5 empates e 2 derrotas. É a pior sequência do Dorival Júnior desde que ele assumiu o timão. O técnico balança no cargo, mas o Marcelo Paz, em entrevistas após a partida, garantiu que o treinador permanece no cargo. O que a gente apurou é que o ala da diretoria está bastante insatisfeita com o trabalho do Dorival, não apenas pelos resultados, Bruno, mas também pelas entrevistas sinceronas. Algumas crises, principalmente em relação à saída do André, que ele pediu para que o André não saísse. Também teve a questão no último jogo, quando ele disse que poderia sair da equipe sem problemas nenhum. Então tudo isso causou um certo mal-estar. Outra situação também que está bastante complicada no Corinthians é a do Memphis Depay. O jogador saiu com 20 minutos, com dores na coxa, ficou bastante irritado. Depois disso ele até voltou para o banco de reservas, utilizou o celular, algo que não é permitido, e ele alegou que estava conversando com o pessoal da Holanda, já que ele se reapresenta à seleção nesta semana para os amistosos. Isso é bastante preocupante, porque ele vai fazer exames médicos hoje e ainda está um impasse se ele vai para a Holanda viajar e se apresentar à seleção ou se ele permanece aqui no Brasil fazendo o tratamento. Volto com você. Obrigado, viu, Vlad? A gente acompanha a situação do Memphis também. Agora a gente vai lá para o Flamengo, onde Pedro Henrique Torre, a direção também se mostrou insatisfeita com questões da arbitragem. Qual que é a principal reclamação por aí? Pedro, bom dia. Tudo bem, Bruno? Bom dia para você, um abraço a todos aí. Pois é, a insatisfação do Flamengo é especialmente em relação ao lance da expulsão do Everton Araújo. O Flamengo considera que não deveria ter sido expulso, o time acabou sendo prejudicado. O VAR até chamou o árbitro da partida, mas ele manteve a decisão de campo. O Flamengo considera que não era lance para expulsão. Então isso irritou bastante o Flamengo nesse sentido, porque jogou com 10 jogadores praticamente 40 e poucos minutos, e isso realmente modificou bastante o andamento, condicionou, como se fala hoje em dia, o andamento da partida. O Flamengo dá aquela freada ali naquela ascensão que tinha na tabela, agora fica um pouco mais distante do líder Palmeiras, mesmo com um jogo a menos, né? Então há o prejuízo internamente aí que acreditam muito que o Flamengo acabou prejudicado nessa partida. Depois do jogo, o diretor de futebol, José Boto, ele falou um pouquinho sobre, externou esse sentimento rubro-negro. Na Supercopa, o mesmo VAR, conseguiu descobrir, passados uns 30 minutos, uma agressão do Carrascal ao jogador. Uma questão foi ao Bidó, mas hoje não conseguiu ver uma agressão do Gabriel Paulista ao Jorginho. A expulsão do Everton, que é caricata, a lei é bem clara, quando pisa no pé é amarelo, o VAR chama e o Sr. Rodrigo Pereira mantém o erro, ou seja, faz um erro, é chamado pelo VAR e mantém um erro. Pedir à CBF para que tenha atenção, para que tudo seja resolvido dentro de campo. Tá, então o Boto falando sobre, chamando de caricata a questão o episódio, né, da expulsão do Everton Araújo, reclamando também daquele lance com o Gabriel Paulista e o Jorginho na grande área. Enfim, o Flamengo entende que foi prejudicado nessa partida, mas passou 1-1, somou um ponto na tabela e agora tem alguns dias para esfriar a cuca, Bruno Vicari, e também trabalhar durante esse tempo aí. O Alexandro, que saiu durante a partida, ele sentiu um probleminha na coxa, questão muscular ali, acabou cortado até da seleção brasileira. Os exames constataram uma lesão. Então o Alexandro fora do Flamengo por enquanto e da seleção vai ter que ficar no estaleiro por um tempinho. Bruno.
Então tá aí na ação, conforme eu tinha falado pra vocês, né? Um corte aí muito bacana, informativo, cheio de notícias, jogo polêmico, muito polêmico, reclamação dos dois lados. Mas é aquilo, cara. O Flamengo teve um jogador expulso ali de forma injusta, um jogador que até é bem criticado pela torcida, então agora a gente tem que tomar esse cuidado de não colocar na conta dele, porque na verdade esse empate aí tá muito mais na conta do árbitro, né? Que deixou o Flamengo com um a menos logo no início ali da segunda etapa, o que prejudicou demais ali o desempenho da equipe. A equipe vinha bem, tava bem na partida. E a partir daquilo ali, né, o jogo acabou ficando um pouco mais travado. Na verdade, o juiz conseguiu terminar com a partida naquele lance, porque dali pra frente o jogo que era bom, era animado, as duas equipes interessadas em fazer gol. Na verdade, tem que se ressaltar, né, um primeiro tempo ali muito bom, de jogo animado para quem gosta de futebol. Chance pros dois lados, os times ali empenhados, poucas faltas. Então, até aquele momento ali que o árbitro fez aquela lambança, era um bom jogo. Dali pra frente o jogo simplesmente acabou, reclamação, pressão de tudo que é lado. A torcida do Corinthians estava reclamando, ele expulsou o jogador do Flamengo e 1 minuto depois a torcida estava chamando ele de ladrão. Então assim, cara, é absurdo, absurdo. Aí eles reclamam da situação de um pênalti interpretativo, que é aquilo, né, só aconteceu tudo isso porque o Flamengo estava o segundo tempo todo com um a menos. Então, é muita cara de pau também você reclamar ali do juiz, sendo que você teve um a mais de forma injusta a segunda etapa toda e não foi capaz de fazer um gol. Imagina se é o Flamengo com um a mais ali dentro da casa deles meter uma goleada, aí eles iam ficar malucos, né? Mas é isso, a gente sabe como é que funciona, diante de tudo que aconteceu, acredito que um empate aí não ficou dos piores cenários, né? Flamengo sendo garfado. Então, pelo menos a gente conseguiu pontuar fora de casa e agora buscar aí nas próximas rodadas, tá buscando essa liderança aí. Rapaziada, o corte foi esse, espero que vocês tenham curtido, já que ficaram até aqui. Deixa o like, se inscreva no canal, até um próximo vídeo, valeu!